Olá, você conectado ao portal Plox. Desde a posse do novo presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos, muitos brasileiros estão com receio de passear por lá. Eu estou aqui com o Wallace Campos, que é consultor há mais de 10 anos, tanto aqui no Brasil como lá nos Estados Unidos. E aí, há motivo para esse medo todo, Wallace? Acredito que não, até porque brasileiros, principalmente turistas, são sempre bem-vindos nos Estados Unidos, principalmente com o Trump, que é investidor nato dentro dos Estados Unidos. Tem hotéis, tem várias redes de hotéis, parques. Então eu não acredito que não se deve assustar os brasileiros por esse motivo, não. E para quem sonha em conhecer os Estados Unidos a passeio, ou quem sonha, em morar lá, qual que é o passo a passo, no seu ponto de vista, qual que é o documento mais importante? A documentação mais importante hoje para a obtenção do visto é o DS-160. Ele é praticamente o seu consentimento do visto ou sonegatória do visto. Então, quando você pretende adquirir um visto perante o consulado americano, você deve prestar muita atenção e procurar uma pessoa capacitada para que preencha esse DS-160 de maneira bem legal, bem construtiva, para que você tenha uma possibilidade maior de conseguir seu visto. Além desse formulário DS-160, o que mais que a pessoa precisa de documentação para tentar conseguir esse visto? A pessoa precisa de todos os documentos, extrato bancários, imposto de renda, toda a documentação dos bens, contrato de imóveis de compra e venda. O que acontece no Brasil é que os brasileiros não estão acostumados a declarar imposto de renda ou a fazer corretamente. Então, eu atendo várias pessoas, estou para falar 80%, que têm condições legais de conseguir o visto, mas não têm seus bens declarados. E isso dificulta um pouco na hora de estar preenchendo a documentação, de estar juntando a documentação, e o consulado às vezes não entende isso. Em relação à entrevista, como que funciona essa entrevista? A entrevista consular ela é muito rápida, então você tem 2 minutos para contar a sua vida. Então, se você preencheu o DS-160 mal preenchido, você não fez ele de maneira construtiva, de maneira rica sobre a sua pessoa, você não vai ter muito o que falar, né? O que acontece muito, que eu recebo muito, são DS-160, bem resumido, e com isso a pessoa chega lá e não é feita pergunta nenhuma. Entenda-se que se o consulado, na dúvida, ele nega o visto. Então ele tem que acreditar, né, no que você está falando, no que está escrito. E acontece muito do DS-160, está mal explicado, chega lá a pessoa é orientada a falar pouco, e eu já oriento diferente. Eu acho que você chega perante o consulado, você não pode falar besteira, mas falar de você, sobre você, o que você vai fazer, o que você pretende fazer. Você tem 2 minutos, é como se fosse um julgamento, você tem 2 minutos para falar que você é inocente. Então, eu oriento as pessoas a, sim, falar perante o consulado, a entrevista, quando tem oportunidade, e mostrar que você tem condições. Não precisa ter medo do consulado. O consulado, são pessoas como você, e eles estão ali para te atender, até porque o americano, né, os Estados Unidos, vive de turista, precisa do turista. Então eu não vejo por que ter medo. Em relação ao local da entrevista, faz alguma diferença a pessoa ir para o Rio, São Paulo, Brasília? Então, eu, particularmente, casos de condenatórias mais de 2, 3 vezes, eu preparo uma documentação, um dossiê, e marco em São Paulo. Porque o consulado de São Paulo, por ter uma logística mais difícil do que a do Rio, então só quando são casos difíceis que eu levo a São Paulo. Por quê? Porque São Paulo checa mais. São Paulo, ele liga antecipado para o seu trabalho, para a sua escola. Então, quando você chega lá, ele já sabe se vai te dar o visto ou não. Eu aconselho as pessoas que pretendem conseguir o visto, né, que pretendem visitar os Estados Unidos, que procurem um profissional capacitado, né, que tenham muito cuidado na hora de procurar esse profissional, porque o preenchimento do DS-160 é praticamente o visto concedido ou negado, né, e que, antes de tudo,
tire seu passaporte, porque sem passaporte não tem jeito de viajar, né? E fica aí uma dica e sucesso a todos. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, o sonho americano pode ser possível. Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.